Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui, e a gente vai dar sequência àquela rotina do bate-papo informal comentando o short, que afinal é curto, não dá para falar muito, que foi publicado anteriormente. Nesse caso específico, o short fala sobre o assunto que eu levantei, a possibilidade de que os ministros do STF tenham mandato, né? Então, hoje a regra é que eles ficam do cargo até os 75 anos, né? Alguns ministros tranquilamente conseguem ficar vão conseguir ficar 30 anos tranquilamente. E, de fato, eu entendo que é muito tempo. É muito tempo, né? Para uma atividade pública. É uma atividade que deve ser alternada, tem que ter, assim como os cargos eletivos, tem que ter alternância de poder, e o judiciário, por mais que tenha que ter a solidez e a confiabilidade das decisões, né, a previsibilidade das decisões, mas 30 anos, uma pessoa regendo, e a palavra correta é essa, né, regendo a vida dos outros, um conjunto de poucas pessoas, 11, ditando regras para a sociedade por 30, 20, 30 anos, de fato é bastante tempo. Essa regra está na hora de ser modificada também. 8 anos, 10 anos, 12 anos no máximo, que seria aí 150% do tempo de um senador. Eu acho que na minha visão de mundo, já está mais do que o suficiente. E digo mais, os processos que a desculpa, ou pelo menos a defesa, para que não se mude essa forma como está hoje, que os ministros se mantenham até 75 anos, é que um processo não seria julgado em tão pouco tempo. Pessoal, os processos que a gente sobe até o STF, com 2, 3, 4 anos eles voltam. Então, 8, na minha percepção, na minha visão de mundo, 8 anos já seria muito mais do que o suficiente para que um juiz julgue um processo, né? Então ele receberia ali, no início da nomeação dele, da posse, teria 8 anos para decidir alguma coisa, não geraria vínculo nem vício nenhum. A casa não teria nenhuma afronta com relação a isso, porque a instituição STF estaria mantida tranquilamente, só haveria, de fato, uma oxigenação muito maior, porque novos juízes, e aí eu defendo que deva ser juiz de carreira, mas até na minha percepção de ideia é negociável isso, pode se manter juízes vindo das diversas setores da sociedade, desde que, obviamente, se oxigene. O problema é que os juízes que chegam ao STF, as pessoas que não são juízes, né? As pessoas que chegam ao STF terminam ficando muitíssimo tempo e perdem o compromisso com os anseios da sociedade. A lei é criada para regulamentar a sociedade da forma que a sociedade quer existir, e não o inverso. O inverso implica em tirania, e é o que a gente está efetivamente vendo. Um dos 11 ministros tem capacidade de alterar toda a vida de 215 milhões de pessoas. Isso, na minha cabeça, é um completo absurdo. Seja lá de que forma for, para melhorar um direito ou para diminuir um direito, para expandir a abrangência, seja para que lado for, uma pessoa não deveria ter minimamente a capacidade de alterar a vida e a rotina de tantas outras pessoas, né? 215 milhões de pessoas não têm a possibilidade, a força jurídica que um ministro do Supremo tenha, que, por sinal, indicado por um presidente, seja qualquer que for o presidente. Presidente de direita, de esquerda, presidente aliado ao centro, à centro-esquerda, um presidente corrupto, um presidente que não teve nunca nenhum processo na história política dele, seja quem for o presidente, mas é muito poder na mão de uma pessoa só, por um tempo muito longo. Talvez, e eu não tenho dúvida com relação a isso, talvez, se o ministro do Supremo tivesse um mandato de 8 anos, a título de sugestão,
né? Talvez 4 seja muito curto, realmente. 6 curto, 8 já é razoável. 10 anos, 12 anos talvez já seja longo demais. Então vamos do de 8, como é o mandato de um senador. Talvez se ele tivesse um mandato de 8 anos, o compromisso de fato com a justiça, com a biografia, com o currículo, fosse muito maior do que como é hoje. Porque o camarada vai sair do STF quando tiver 75 anos, vai se aposentar, provavelmente vai fazer o que da vida? Mais nada. Escrever, dar alguma aula, mas nada muito relevante, né? Cadê Joaquim Barbosa? Sumiu. Alguém sabe onde ele está? Cadê os outros? Sumiram, praticamente somem depois que se aposentam. Então, é porque encerra a vida aos 75 anos, pelo menos a vida útil, vamos assim dizer, né? Ativamente útil. Né? Vai fazer outras coisas, talvez esteja advogando aí no escritório, ninguém nem sabe desses camaradas. Então, Aires Brito, pronto, sumiu. Tá? De vez em quando dá um pitaca aí em algum lugar. Celso de Mello, mesma coisa. De vez em quando aparece aí em alguma reportagem. Mas efetivamente não tem mais nenhuma relevância, não voltou para nenhuma empresa que tinha, não tá advogando num hiper escritório, enfim. Então, 8 anos é mais do que suficiente para que os ministros vão lá, as pessoas, né, que se tornem ministros, vão lá, deem o recado, façam efetivamente justiça, respondam aos anseios da sociedade, porque o Estado vive para o bem comum da sociedade, e não o inverso. Ninguém aqui está para... o conjunto de pessoas não está para satisfazer as vontades dos ministros. E de nenhum servidor público, e de nenhum órgão público. Os órgãos públicos estão para organizar a sociedade. Mas como é que a gente consegue fazer isso? É simples, como eu disse. Uma PEC. Não é cláusula pétrea o tempo de mandato de um ministro do STF. Talvez até seja, que eu também entendo que não é, a manutenção do STF. Não, talvez até seja, por uma interpretação muito forçada. A divisão dos 3 poderes, sim. A organização interna de cada poder não é cláusula pétrea. E o STF é um órgão do Poder Judiciário. Né? É um órgão, não é o poder. É um órgão do Poder Judiciário. Então, por isso que eu defendo que talvez nem o próprio STF seja, efetivamente, cláusula pétrea. Entendeu? Mas vamos considerar que seja. Então, mesmo que o STF seja considerado o órgão, cláusula pétrea, não possa ser mudado nessa Constituição, mesmo por PEC, mas com certeza absoluta, o tempo de permanência dos ministros na Corte efetivamente não é cláusula pétrea. Então pode ser alterado para qualquer momento. Passar a ter 8 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas pode-se ter um fim. Antes dos 75 anos, pode ter um mandato longo, mais curto, intermediário, mas pode ter um mandato sim. Basta que a gente vote em políticos realmente que não tenham medo de serem afrontados quando receberem uma visita de um ministro nos corredores do Congresso, que eu sinceramente não sei o que é que o ministro foi fazer no Congresso, já que a justiça ela tem que ser imparcial. Não sei o que é que foi fazer no Congresso, ainda por cima, como tem aí na internet, dizer que a eleição não se ganha, se toma. Estranho isso, uma pessoa que deva ser imparcial virar e dizer que a eleição se toma. Muito estranho, muito. Talvez se só essa frase seja motivo para um inquérito, né? O ministro explicar o que é que ele quis dizer quando disse que eleição se toma. Então, pessoal, por essas e outras que a gente já sabe, inclusive as diversas decisões que não refletem os anseios da sociedade, eu defendo, sim, que os ministros devam ter mandatos, né, pré-definidos, medianos, não tão curtos, de 4 anos, e não tão longos como é hoje, intermediários de 8 anos, 10 anos, 12 anos talvez no máximo. Ponto final e saiam. E aí que venha outro oxigenar de novo a turma que reflita os anseios da sociedade naquele novo momento, 8 anos depois, 10 anos depois, 12 anos depois. E não o camarada com a ideia de 30 anos julgando ainda como se a sociedade não evoluísse. As coisas são muito rápidas, evoluem muito rápido.
E os ministros, eles têm que acompanhar o que a sociedade, os anseios da sociedade. Não pode ser uma âncora, um peso, né, prendendo o navio de seguir o mar, né, prendendo o povo, a nação de seguir o destino. Não pode ser assim. É meio absurdo. Então, mas a gente precisa, para isso, votar em políticos que não tenham lá diversos processos esperando para serem julgados. Tem que tirar esses daí, para eles enfrentarem, obviamente, os processos e colocar outras pessoas que sejam livres, que possam decidir e julgar as leis, votar as leis com um simples convencimento e não com medo de processo, né? Para que não ocorra, por exemplo, o fato de se levar um pedido de impeachment de um ministro e simplesmente ele nem ir a plenário, não ser julgado, simplesmente ser arquivado sem ser apreciado. A Casa Legislativa, ela tem o dever de revisar, julgar, fazer leis. E no caso dos ministros, o Senado tem o dever de apreciar os pedidos, os processos disciplinares que talvez impliquem até impeachment do ministro. O que não pode efetivamente é simplesmente não julgar, arquivar, porque o presidente está com medo, né, talvez, de colocar aquilo à votação, ou porque talvez perca alguma facilidade em algum lugar. Isso é, de fato, não colocar em votação é um motivo que gera suspeição. E a gente tem que substituir esses políticos. Agora, efetivamente, vamos ter a oportunidade de substituir 21 senadores. Né? 21? 28. Desculpem, 27 senadores serão substituídos agora. Uma ótima oportunidade para votar em senadores alinhados com o próximo presidente, né? Para que o próximo presidente consiga mandar projetos de lei e que sejam submetidos à votação. Pessoal, era isso que eu queria falar, já cheguei no escritório, já me delonguei demais, um abraço, se gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Tchau, tchau.